Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom dia. Esse pastor aí não é mole não. Meu pastor presidente já me olhou e falou: você é assembleiano, cara. Aí eu falei: não, por causa daquele outro bate-espleia lá, que é o meu pastor também, ele que está me colocando nesse ritmo aqui. Aleluia. Mas é um privilégio, meus irmãos, poder estar aqui mais uma manhã, mais um domingo. Louvo a Deus também pela vida dessa igreja. Obrigado pelo carinho, oração lá pela minha família. O meu pastorzão, irmão, coloca aí o Salmo 89, versículo 34, por favor. Salmo 89, 34. Só para a gente deixar. Ai, que maravilha. Então, nessa manhã, meu pastor, que o Senhor é o meu pastor, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Como foi dito aqui, que o Senhor permaneça obediente, fiel. Papai já, ele conhece, ele tem, ele é. E quando eu medito nesse versículo aí, muitas das coisas que não aconteceram comigo, porque eu quebrei. Mas tem um Deus que ele é poderoso, que ele é fiel. Aleluia. Que o Senhor permaneça esse paizão aí, esse homem de Deus abençoado, fiel. Quando eu saí de casa, a Costelinha olhou e falou: que roupa é essa? Falei: vou lá no bate-espleia. Aleluia. Que ela está acostumada na terna, gravada. Eu falei: ó, eu vou lá no bate-espleia hoje. Ela falou: tá legal. Eu falei: é ele que coloca. Então, meus irmãos, para mim é um privilégio, aniversário de um pastor, de um irmão, de um amigo, né, que Deus me deu, permitiu eu conhecer. E a mensagem dessa manhã é de reflexão, de despertamento, para que a gente venha entender que se não for o Senhor, como é que a gente já está aqui, comemorando o aniversário do nosso pastorzão? Não for o Senhor, como é que havia aqueles presentes? Eu tirei até uma foto que eu vou mostrar na igreja. Eu tirei uma foto e vou mostrar na igreja, para quando o meu chegar, eu vou falar: olha as marcas aí. Mas sabe o que é isso? Amor. Amor. Eu já vou entrar na mensagem e eu não vou demorar não. Irmão, é gratidão. Se trazermos para o espiritual, se resume em misericórdia e graça. Misericórdia é as causas de não sermos consumidos. E aí eu perguntei ao pai: pai, por que o senhor botou misericórdias no plural? Aí ele falou: porque tu me vendeu mais do que Judas. E eu meti o pau no cara. Eu meti o pau em Judas. Só que ele ainda pediu 30 moedas de prata. Eu vendi por um trago. Vendi por muito menos. Aí ele falou: tu me negou mais do que Pedro. E eu também meti o pau no camarada. Falava: pô, Jesus ainda avisou o cara, irmão, que o inimigo estava querendo se andar com ele. Aquele que é fortão. Não tem forte. Forte é o Espírito Santo, que nessa manhã até o desejo de adorar colocou no meu e no teu coração. Se não pela nossa carne, o próprio apóstolo Paulo fala: de onde vem as guerras, se não de dentro de nós mesmos? E todo domingo de manhã, pastor, eu vou trazer ela aqui. Ela já sabe que eu tenho que sair cedo, porque é oração, escola dominical, evangelismo. Na hora que desperta, ela joga perto. Eu falo: não faz isso, não faz isso, senão fica carne. É essa guerra, irmão, dentro de nós. Então, nessa manhã, sonho eu acordar, poder ter ido no banheiro, um copo com água. Eu só não dei mortal para trás, porque eu já não estou mais nessa idade. Mas é agradecer, irmão. Agradecer o privilégio de respirar, de andar, de glorificar, exaltar. Porque o próprio salmista, ele reconhece, ele diz: ó, se não for o Senhor. Imagina o que o diabo já tinha feito comigo e contigo. Mas tem um Deus que
cuida. Aleluia. Quando colocou o Salmo 34 aqui, ó, que foi lendo, eu lembrei do versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Só que muitas das vezes, pastor, eu só quero pegar a parte B, que ele livra de todas. Eu acho que é pouquinho, não, é muita. Porque nós estamos falando do que é eterno. Nós estamos falando de comunhão, de vida com Deus. Então, a mensagem que tem arretido no meu coração, que eu quero compartilhar rápido com a igreja, Marcos capítulo 11, uma passagem bem conhecida, a partir do versículo 12, eu vou começar lendo aqui para ganhar tempo. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ter se nela acharia alguma coisa, fruto. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus entrando no templo, estava no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Então, meus irmãos, essa palavra ela tem ardida no meu coração, porque Deus ele é fiel. E desde o Antigo Testamento, ele tem cuidado da igreja dele. Como foi falado aqui desse pastorzão que preza por essa palavra, desse pastor que exala amor, bondade, longanimidade, temperança, fruto do Espírito. Então, esse Deus ao qual tem ensinado a ele, e que se necessário for ele corrige, igual gostei de ver ele no kimono, e ele já olhou para mim, eu vou orar por você, se não tiver jeito é juízo, vou levar para o tatame, mas o Pai corrige a quem ele ama. Então essa palavra, como eu falei, ela tem ardida no meu coração, por quê? Eu já vou adiantar o final. Jesus está com fome. E chegou aqui nessa manhã. E aí? A gente alimenta ele ou ele vai continuar com fome? Jesus está com fome. E nessa manhã é papel meu e teu alimentarmos a ele. Com amor. Por isso que a figueira secou. Não é que o rei é mau, não é que Jesus é mau, mas essa passagem para nessa manhã nos instruir e para que a gente possa naquele grande dia ouvir: vinde benditos de meu Pai. Irmãos, Deus tem falado ao meu coração, Ele ama dar, Ele ama abençoar. Mas sabe o que mexeu comigo, pastora? Ele falou assim: não recebo de qualquer um. Aí o Espírito Santo já me levou em Mateus capítulo 7. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei, em teu nome. Senhor, estava lá naquele sábado, estava lá no domingo, o nosso pastorzão que o Senhor tem usado. No nome de Jesus tudo acontece, irmão. Posso estar aqui em pecado, vacilando, e liberar uma palavra de esperança, a trombeta tocar, só fico eu. Então ele tem prazer em dar, deu dom para expulsar.
deu dom de profecia, deu dom de revelação. Mas no final do texto, o que ele fala? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, o que tem mexido comigo é que ele fala: eu tenho prazer em dar, abençoar. Quantas vezes tu ajoelhava lá me azucrinando, e eu sabia que tu não ia ficar, mas eu te abençoei. Entendeu, irmão? Mas receber, ele não recebe de qualquer um. O que eu vim dar ao Senhor nessa manhã? O que eu vim oferecer a Ele? Se ele já começa o texto aqui falando que ele teve fome. Então é um despertamento, irmão. Porque nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de comunhão. Nós estamos falando de santidade. A Bíblia fala que a caminho, como ele estava ali indo, e aí essa passagem, ela é maravilhosa, porque ela nos traz a um despertamento, e eu creio que nesse momento o Espírito Santo está falando com você, como ele falou comigo, aleluia, porque desde o Antigo Testamento, eu vi aqui, ó, a equipe de louvor, tudo organizado, assim era o eterno. Desde o Antigo Testamento, tudo organizado. Irmão, essa palavra ela é maravilhosa, porque a Bíblia fala também que Jesus, Deus, no quinto dia, depois de tudo pronto, no sexto ele faz o quê? O ser humano, a mim e a você. No sétimo ele descansa. Mas a Bíblia também fala, pastorzão, que ele não se fadiga, ele não descansa, ele não. Então que descanso é esse? Aí sabe que o Espírito Santo falou no meu coração? Esse descanso era ele apreciando a mim e a você. A maior obra dele. Aleluia, apreciando a mim e a você, ao qual ele fez com amor, com carinho, aleluia. Por isso que a Bíblia fala que os filhos é herança do Senhor. Então, irmão, nessa manhã é gratidão. O pai veio aqui na Bíblia, aleluia, da Gávea, com fome. Glória a Deus. E eu creio que ele está se agradando. Aleluia! Eu creio que nessa manhã ele chegou aqui com fome e a igreja está alimentando ele, irmão. Aleluia! Porque o que eu vou repetir, desde o Antigo Testamento, Deus vem direcionando, ó, não saia do livro dessa lei. Não se mistura, está entendendo? Dando os mandamentos para que eu e você não venha se corromper, para que eu e você não venha se misturar, para que eu e você não venha negar. É o Pai direcionando, porque isso é amor. E trazendo a mim e a você a uma memória, porque o texto fala que quando ele olha para aquela figueira, e se está cheia de folha, tem fruto. Será que eu cheguei aqui nessa manhã com fruto ou só com folha? Porque a Bíblia fala que ele teve fome. E quando ele vai naquela figueira, cheia de folha, aleluia, tem que ter fruto. E aí a Bíblia fala, como nós lemos aqui, que ele chega naquela figueira e não tem fruto. A mesma coisa é quando ele entra no templo, irmão. Aleluia, nós lemos aqui que, aleluia, aquele templo, como esse templo aqui, como é na Rocinha. Lembra quando Salomão ele termina de construir o templo? Deus fala o que para ele? Escolhi, santifiquei esse lugar. Esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é chamado casa de oração. A igreja é um órgão vivo. E eu lembro, aleluia, que se eu estou aqui hoje é porque é por causa de vocês. Eu entrei morto e saí vivo. Amém. Aleluia. Então, o despertamento dessa manhã é porque quando ele entra com fome, ele entra naquele templo, ao qual ele é chamado casa de oração. O que acontecia lá, irmão? Vendiam. Então, não é um microfone. Porque nesse momento o Pai está sondando a mim e a você por dentro. Louvar aqui, ó. A mocidade, equipe de louvor. E Deus sondando eles por dentro. Como está sondando a mim e a você. Amém. O rei chegou com fome no templo. E o que estava acontecendo no templo que a gente acabou de ler? Não alimentaram ele.
aonde desde o Antigo Testamento Jesus vem moldando, Jesus vem direcionando a uma verdadeira adoração, a uma verdadeira... Irmão, a Bíblia fala que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Por isso que eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, louvo a Deus por essa igreja, aleluia. E tenho batido na tecla lá na Rocinha lá, porque quem acrescenta é o Espírito Santo. E se Deus, Atos capítulo 2 fala que eles perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão. Quem tinha repartia com quem não tinha, era aquela união. E aí no final, Deus olhando, ele falou: o poder é meu, eu vou ordenar a peça e vou acrescentar. Todo dia ele acrescentava. Aí eu falo lá na congregação: como é que Deus vai acrescentar? Se eu estou no púlpito e não falo com o meu irmão, se eu estou no conjunto e não perdoei a irmã, cadê o fruto? Aleluia! Ei, o Espírito Santo falou para mim: se não tem fruto, é melhor não ter folha. Se não tem fruto, se não tem fruto, é melhor não ter folha. Aleluia. O pai falou: filho, chega de aparência. Folha é aparência. Aí é o estilo. Mas que eu abotoei. Fruto. Ele está com fome. Ele chegou naquele tempo, vendiam, zombavam, escarneciam. Trazendo para hoje, estou louvando de qualquer maneira, estou pregando de qualquer maneira. Ei, obra, fruto, testemunho. Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu aceitei Jesus, eu estava no auge ali. Futebol, mais de 20 países, o Brasil quase todo. Falei: pai, me tira daqui. Que assim como o Senhor deu talento para jogar, o Senhor sabe o que eu faço fora da quadra. Ele falou: mas é aí que eu quero te usar. Está entendendo que tem um Deus que cuida, que é fiel? Mas o que ele requer de mim e de você? Obediência e fidelidade. Eu enganar os irmãos aqui é mole. Quando for no leme lá, me avisa, tá, pastor? Vai que o senhor chega lá, eu estou vacilando. Já falei com os irmãos lá na igreja, tranquilão. O problema é quando eu estou sozinho. Irmão, fruto. Jesus chegou com fome. E olha como é que estava aquele lugar chamado casa de oração, aonde ele vem desde o antigo ensinando aqueles rituais, a liturgia do verdadeiro adorador, do culto e adoração ao Pai. Nós estamos aqui nessa manhã comemorando mais um ano de vida do nosso pastor. Quando ele falou comigo, eu tinha uma agenda, eu vim de Campos ontem, eu fui em 2 cidades, aquela correria, cheguei, o cara está falando: não quer dormir não, tem um resort. Está entendendo que Jesus paga bem? Correção monetária, vai voltar na estrada à noite. Eu falei: lógico, eu tenho que estar lá amanhã de manhã. Como é que eu não dou um abraço para ninguém? Olha, meus tios. Eu olho para ele, eu falo: eu quero ser igual. Eu vou voltar de madrugada, vou acordar. Aleluia. Ela jogou a perna, eu falei: sai. Aleluia. Porque eu quero, quando Jesus entrar, ele não tenha fome. Eu quero, quando ele chegar, ele encontre filho, irmão. Ele encontre fruto nessa mocidade, nessa equipe de louvor abençoada. Fruto nas crianças, fruto nas irmãs, fruto no ministério. Irmão, aleluia. Eu vou repetir. Porque o texto também fala que não era tempo de figo. Então, meu pastor, Eclesiastes capítulo 3 fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então vai ter momento na minha vida que eu vou estar triste. Nego só quer pegar o tempo de sorrir, não pega de chorar, não. Tu vai chorar. Eu vou chorar. Mas tem um Deus, tem uma presença, tem um eterno que ele é extraordinário. Então há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra vai ter tempo que eu e você não vamos
dono da seiva? Quem é o dono do adubo? Quem é o dono da terra? Quem é o dono da água? Está entendendo, irmão? Que produzir não é problema. Produzir não é problema. O problema é as folhas. Porque vai ter tempo, eu vou repetir, que eu e você não vamos produzir. Mas é melhor não produzir, não ter folha, do que o que Deus falou no meu coração. Ó, você sabe que isso aqui não está me agradando e você continua como se tivesse tudo bem. E não está. Se a trombeta tocar, é isso que Deus falou comigo. Eu falei, eu tenho que tomar vergonha na cara. Só não peço carta para cá, porque eu tenho que obedecer. Aleluia. Mas, irmão, o Espírito Santo falou no meu coração: quando não der fruto, não tenha folha. É melhor não ter folha. Aparência. Não. O nosso Deus, Ele é fiel. É Ele que tem cuidado. É Ele que nessa manhã soprou fôlego de vida. É Ele que ama. Irmão, é muito amor. É muito amor. Então, nessa manhã, o Pai, Ele traz a mim e a você a um despertamento, porque nesse momento Ele está sondando mente e coração. Glória a Deus. No momento Ele, aleluia, Ele tem o que eu e você, o que nós precisamos. Então, nessa manhã, é eu analisar, porque, pastorzão, eu tenho batido na tecla lá. Tem situações, tem coisa que é da minha e da tua natureza, né? A carne dentro de nós. Aí vem ego, vaidade, soberba, inveja, mágoa. Não adianta orar para Deus tirar, não, irmão. Eu tenho que combater, meu pastor. Por isso que o reino é conquistado à força. Porque todo dia dentro de mim e você é uma guerra. É batalha. E enquanto não terminar o meu e o teu tempo aqui na terra, ou Jesus não recolher ou voltar, é batalha, irmão, todo dia, carne e espírito. Então eu preciso entender, a igreja precisa, porque às vezes eu orava, Pai, tira isso. Ele, não, filho, faz parte da tua natureza, mas eu te dei armas. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Então eu tenho falado lá na congregação. Quem aqui, pastor? O senhor consegue evitar, impedir o que vem à mente? Quem dera que só viesse coisa boa. Mas a mente é um campo de batalha. E é onde o inimigo tem atacado a mim e a você. Não é só você não, é eu, é pastor, é anos de igreja, é carteirinho. O inimigo não está preocupado com isso. O que preocupa ele é o obediente fiel, é o verdadeiro adorador. Agora, irmão, o pau vai quebrar. Já falamos aqui 34:19, Salmo 34. Muitas são, é muita. Mas ele livra de todas. Então não se preocupa. Agora, é essa batalha, irmão. Porque o pior sou eu. Eu não tenho nem que culpar o diabo. Se eu botar na conta dele, ele vai falar, pô, aí, sem vergonha. Porque todos nós sabemos, não são 3 inimigos, um interno e 2 externos. Carne, fora é o quê? Diabo e mundo. Mas a Bíblia fala que sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele foge. Glória a Deus. Mas eu quero me sujeitar. Eu sou um que eu só oro assim, ó, Pai, que seja feita a tua vontade. Aí daqui a pouco tem uma área da minha vida que eu falo, Pai, segura. Não é a vontade dele que é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Então, irmão, a mente é o campo de batalha. Só Deus sabe como cada um se encontra. Chegou aqui nessa manhã, mas tu venceu. Tu se esforçou, tu entendeu, ó, eu vou lá, aleluia, comemorar o meu pastorzão, mas Jesus vai chegar lá e vai ter filo. Lá não tem folha só não, aleluia, tem folha, tem fruto. Se tem folha, tem que ter fruto. Se não tem fruto, fica sem nada, que é Ele que faz. É Ele. Lembra da passagem da figueira no meio da vinha? Alguém plantou.
plantou ela ali. Uma figueira no meio da vinha. Quem plantou? É o pai que tira daqui, bota ele lá. Aí me tiraram lá do leito e botaram lá na rocinha. Estou lá, vou completar 9 anos. Só que essa passagem também diz que o dono da vinha olhou e falou: não está dando fruto não, hein? Arranca e joga no fogo. Aí vem o pai, cheio de amor por mim e por você. Não arranca não. Nessa manhã lá na Bíblia, eu vou botar mais um pouquinho de esterco. Eu vou regar. Vai dar fruto. Hoje é manhã de trazer a memória, manhã de cada um se examinar, porque eu já estou saindo daqui, já está dando fruto, hein? Cheguei aqui sem nenhum, mas não cheguei com folha também não. Já estou arrancando já esse tempo todo, que o pai está fazendo eu mastigar isso aí, irmão, aleluia, é na direção do Espírito Santo, o tempo é dele, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, a água é dele, terra é dele, adubo é dele, a seiva dentro que faz é dele, mas que nessa manhã não tenha aparência. Pai, essa área aqui, a gente não chegou aqui e ofertou, mas eu entrei aqui falando: pai, eu estou indo lá porque eu quero ofertar a verdade. Nem que eu não bote nada na salva, chegar lá liso, ainda vou pedir um pix para ele, porque botaram aí vou pedir para ele. É meu pastor também, não é só de vocês. Mas eu vim ofertar a verdade, porque nada fica oculto. Então ele entrou no templo, quebrando tudo, porque aquilo ali é um lugar chamado casa de oração. Isso aqui é um lugar chamado casa de oração. Amém. E aí o Pai está colhendo a minha, a tua, nossa adoração. Aleluia. Ainda que você está passando por um momento ao qual você não está dando fruto, mas não coloca folha não. Não queira dar folha não. Aleluia, é reconhecer: pai, isso aqui eu não estou conseguindo, me ajuda. Ele é fiel, ele tem todo o poder. E nessa manhã, juntamente com o aniversário do nosso pastorzão, o pai quer de mim e de você sinceridade, obediência, fidelidade. Que fruto é esse? Amor, fruto de amor. Esse é o figo que o pai encontrou aqui nessa manhã. É isso que o pai quer, é isso que aqueles irmãos não tinham no templo: amor, bondade, longanimidade. Eles não exalavam o fruto do Espírito. Irmão, eu sou nascido e criado no lar evangélico, Assembleia de Deus no Leblon aqui, ó. Minha mãe era membro número 1, aceitou a Jesus com 10 anos de idade. Então, eu não vou ser, eu amo desde sobre a escola dominical, doutrina, a igreja ao qual eu estou pastoreando, minha mãe me levava em consagração. Olha como é que é o poder da oração, olha a palavra. Lembra aquele centurião, quando ele vai até Jesus falar do criado que estava enfermo? Jesus se prontifica e ele fala: pai, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas uma palavra que o Senhor mandar. Aleluia. O que tu tem liberado? Uma só palavra que o Senhor mandar. Libera a palavra de esperança. O pau pode estar quebrando, a porta ainda não abriu, mas já pega o envelope do dízimo. A enfermidade está aí, porque não é para dar em parede, mas tu já libera a cura. Aleluia. Aquele centurião não andava com Jesus, não conhecia, não servia, mas a fé do camarada: ó, eu não sou digno que o Senhor vá lá não, mas eu creio o teu poder no mundo espiritual. Amém. Então, se o Senhor liberar uma palavra aqui, ele vai ser curado lá. Ei, libera uma palavra nessa manhã, de amor, de esperança, de fé, de união, de comunhão. Pai, eu quero dar frutos, eu vou fazer, eu vou me esforçar. 2026 vai ser maravilhoso. Irmão, eu estava meditando naquela passagem de Ana, meu pastor, e o texto fala que ela não era estéril não, foi o pai que cerrou a madre. Ele tem poder, é dele. Se ele quiser, ele fecha. Se ele quiser, ele cerra. Mas o texto fala que o Cana
Olha como é que é a aparência. Folha. O texto fala que Eucana amava mais Ana do que Penina. E Penina era que gerava. Ana não. Mas ela ia lá no tempo. Está entendendo? Mas ia com folha. Quando ela entendeu que se não tem fruto é melhor não ter folha, foi onde ela rasgou o coração. Aí o pai falou: agora eu vou abrir. Agora eu entendi. Vai dar o filho vai nascer. Não vai nem dar lá para o pastor Wagner, o pastorzão lá não vai nem poder segurar para apresentar, porque é meu filho. Irmão, eu sei que todo mundo aqui ama o pai, mas não precisa responder não. De vez em quando eu deixo ele em segundo, ele é o primeiro. Às vezes acontecem algumas coisas, isso aqui então só a graça. Às vezes acontecem umas coisas, não que eu não ame o pai, mas eu estou priorizando outras. Às vezes outras coisas tomando o lugar do eterno. Foi por isso que ele chegou no templo quebrando tudo. Já não era o adorador, já não era o centro, já não era o foco, a ponto deles vendiam, olha aí, e nessa manhã o pai quer tirar isso de nós. Aleluia. Os vendilhões. Qual é a prioridade? Porque não é pecado ter, não. Aleluia. Mas o centro é o pai. Só que muitas das vezes eu amo ele, mas também estou amando isso, estou amando aquilo. Coisas é depois. Primeiro é o reino. As demais ele é crescendo. Aleluia. Então de repente eu cheguei aqui nessa manhã assim. Ó, pai, eu te amo. Mas isso aqui é ele aquele que resolve. Então, quando Ana rasgou o coração, casal abençoado, aleluia, e o pai ordenou, e aí para mim ele falou assim, ó, você precisa aprender a valorizar o que você tem. Aleluia. Porque você está querendo que tu não pode gerar. Ela não, a melhor oferta Eucana dava para ela, para Ana, e olha que ela não gerava, quem gerava era Penina, e ela não valorizava, porque estava querendo que não podia gerar. Então, valorize. É o que tem? É só um pouquinho de azeite e farinha? Quem é que apresenta ao Pai e multiplica? Então, nessa manhã, em nome de Jesus, se não tem fruto, não tem a folha. Aleluia, o Pai está com fome. E eu louvo a Ti pela vida de vocês, porque nessa manhã ele chegou aqui e encontrou filho. Aleluia. Ele viu a Bíblia frondosa, cheia de folha, falou, eu vou lá nessa manhã, porque eu vou me alimentar. Quando olhou, cheio de figo. Para honra e glória do Eterno. Amém? Que os irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.